Leonardo, Joaquim, G. Highway to Hell. O Thiago, é uma mensagem subliminar isso? Não, bichão. Highway to Hell. Tem gente que infelizmente vai. Tem gente que vai aproveitar. Bora falar sobre isso aí. Meu querido. Máquina. Se tiver ruim aqui, a gente põe o fone, eu seguro, não tem problema não. Aí, agora sim. Ele tava no outro fone do Bluetooth. Tá me escutando? Certinho? Tô te escutando bem, cara. Tô te escutando bem. Beleza, galera? Tá tudo me escutando aí, né? Vou botar um pouquinho mais próximo aqui, ó. Fica melhor. Eu ainda sou novo nesse negócio de live aí. A tecnologia não é muito comigo, né? Eu sou o empreendedor de tecnologia menos tecnológico que você conhece. Não, fica tranquilo. Esse dia eu estava vendo, de quem que eu estava vendo? O pessoal da Start. Eu estava vendo também o cara falando sobre inteligência artificial. O cara é gênio, professor da Universidade de Berkeley. Brasileiro, mas professor da Universidade de Berkeley de inteligência artificial. Cara, genial. E o cara levando uma surra para colocar multi, para vídeo a tela. Né? O cara foda de tecnologia com dificuldade de colocar a tela. Normal. Beleza? Gente, queria agradecer todo mundo que está aqui, viu? Theo, começar a agradecer o pessoal que está aqui. Já 300 pessoas, as pessoas deixando, às vezes, de estar com seus familiares, dividindo o tempo aí, né? Num momento tão desafiador, a gente vem falando sobre isso, com a gente. De novo, a gente separa esse horário das 11h30, meio-dia e meia, para poder levar de alguma maneira ou uma informação sobre como a gente poderia atuar neste momento, ou como podemos fazer assim que isso aqui passar, porque primeiro vai passar. Né? Tem muita gente ainda levando como se essa situação atual fosse daqui para frente. Né? Vai passar algum momento de novo. Infelizmente, algumas pessoas, não vou nem colocar adjetivo na pessoa, mas tem gente que fala que é fácil falar do ar-condicionado, da conversa. Então, assim, a primeira coisa é eu convido a conhecer o nosso dia a dia, se você conhecer as operações, por exemplo, do Theo Novak. Então, a primeira coisa é isso, conheça as nossas operações, o que nós fazemos, como que a gente construiu nossa carreira e como a gente atua hoje em dia. Né? E a gente está tirando um tempo também das nossas casas, com a família, né, de outros assuntos que a gente poderia estar tratando, também com muita dificuldade, com muito desafio, como já falei aqui, né, nós tivemos perdas gigantescas financeiras, tanto do trabalho quanto de uma outra empresa que eu tenho na parte de investimento, e tudo isso nós estamos vivenciando. Né? O Rufino, anteontem, falou, pela primeira vez, todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo está no mesmo patamar, não dá para apontar para cima ou para baixo, está todo mundo no mesmo nível. Tá? Então, obrigado pela presença de vocês e pelo tempo que, né, que os nossos parceiros aqui, que vêm aqui, também estão colocando o tempo deles. Tá? Para quem não sabe do assunto ainda, né, entrou aqui e não sabe, o assunto vai ser mais específico sobre a área de prospecção. Né? O que é prospecção? Prospecção são as atividades de buscar aquilo que é mais valioso. Prospecção é um termo que vem da parte de minério, que é buscar pedras preciosas, né? E nada mais precioso, principalmente nos dias de hoje, sobre prospecção. Então, chamei aqui um cara que construiu uma empresa sensacional, tem uma história sensacional, e que tem um outro lado também, né, de parcerias, de buscar melhorias, não só da empresa, tem uma visão global do ecossistema, não só da própria empresa, do negócio, que é esse cara aqui, Theo Orozco, que está também lançando um livro fantástico. Theo, obrigado pelo seu tempo, cara, parabéns por todo o serviço que vocês estão fazendo, e obrigado eu como vendedor por tudo que vocês compartilham e criam aí para ajudar o nosso trabalho. Pô, eu que agradeço. Deixa eu só fechar aqui para não vazar que a gente vai ver. Eu vou tirar um pouquinho para mim, o assunto tá. Cara, eu agradeço. Eu acho que é um momento super difícil, a gente tem que estar conversando, a gente tem que falar. Eu acho que prospecção é fundamental para que a gente mantenha a máquina rodando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muita gente pergunta se é possível prospectar nesse momento.
e é extremamente possível prospectar nesse momento. A gente tem feito isso aqui na Exatos, muitos clientes têm feito. Vou falar sobre alguns hackzinhos que a gente tem usado. Então, como é que a gente está conseguindo manter isso e fazer com que essa máquina rode. A gente está tendo, acho que, bons indícios de que a economia deve, no Brasil, voltar aí, né? Então, assim, a gente deve ter uma retomada da economia. Claro, com toda a cautela que se deve ter nesse momento, mas eu acho que a economia tende a não durar muito aí essa paralisação. Muitos efeitos eles já são irreversíveis, né? Principalmente para quem trabalha com turismo, com rede hoteleira, com varejo. E só que eu acho que eu gosto de falar que é que nem areia movediça, né? Se você ficar parado, você morre devagar. Se você movimentar errado, você morre rápido. Então você tem que buscar um cipó, né? E gritar para algum lado. Então prospecção é um pouco disso. Achar onde é que tem movimento, gritar para lá para ver se aparece alguém para te ajudar, ou achar até os cipós que às vezes já estão dentro de casa, né? Então, assim, você já tem, às vezes, soluções dentro de casa. Ô, Theo, a analogia da areia movediça é perfeita, cara. E é verdade, é algo novo, né? Muita gente perguntando de novo, como é que eu vendo? Gente, de novo, vamos vender uma consequência de um monte de coisa. Então, sendo agora, sendo em momento aquecido, seja depois, você vai ver que sempre venda vai ser consequência das suas atividades. Quantidade de prospecção, qualidade, tempo que você leva, como você contorna as objeções, quais indicadores você mede, como você treina, tudo isso converte em vendas, né? Então, assim, nunca teve pulo do gato, agora muito menos. Ontem eu estava falando com o Fred, né? Algumas empresas e algumas pessoas vão sofrer mais do que outras, obviamente. Saiu um estudo da Best Quality, agora, acho que essa semana, sobre os impactos, né? Enfim, muita gente, né? Eu estou sofrendo, claro, a sua dor é sempre maior que a outra, mas quando você pega, por exemplo, a rede, por exemplo, a cadeia toda, né, de aviação, né, ou do turismo, aí você vê realmente um desafio muito grande com relação a isso, e tem coisas que realmente, assim, modificar o cenário não tem o que fazer. O que tem que fazer é buscar algumas atividades que seja possível ou não. Tem gente que já quebrou completamente, né? Agora, eu sempre falo isso, Theo, tem muito vendedor, às vezes desesperado, claro, mas assim, é só imaginar que tem vendedor que já ficou 3, 4 meses sem vender nada. Sim. E eu acho que assim, a gente está com uma campanha na Exact que a gente está falando muito não pare e adapte, né? Nem todo o setor consegue não parar e adaptar, fato. Existem alguns setores que é mais complicado, mas existem muitos setores que conseguem se adaptar. O som que estava vazando, por exemplo, é da minha esposa dando aula de Pilates online. Então, assim, todos os alunos dela, e ela está dando aula de Pilates online, ela mandou borrachinhas e algumas coisas para os alunos em casa, mandou entregar lá, então ela faz a correção online. Eu tenho clientes, por exemplo, que organizava eventos. E aí ele começou eventos online. Pô, mas tá todo mundo dando conteúdo, né? A gente tá aqui dando conteúdo rico. Aí o que a gente conversou? Olha, não pode ser só um conteúdo. Você vai ter que dar o conteúdo com uma extensão muito grande. Então, apostila, correção presencial, one-on-one. Você vai ter que fazer algumas coisas que gerem valor agregado para que ele te dê um dinheiro e tu consiga dar. Então, assim, tem como se adaptar em muitos mercados. Tem como se adaptar à própria prospecção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como adaptar a prospecção. E, de fato, existem mercados que é um momento, se possível, de recuar, organizar a casa. O mais importante é não desorganizar aquilo que está bom, né? Que a gente sai, às vezes, tirando tudo e desorganizando tudo. Então, assim, a gente depende de processos e ferramentas bem estabelecidas. Quando isso está redondo, a gente não pode desorganizar essas coisas. Tem que tentar deixar isso de pé e a organização pronta para quando retomar. É claro que nem todo mundo tem essa oportunidade. Muita gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem... E aí não é uma discussão... Quando eu falo de abertura de mercado, não é uma discussão ideológica, não é isso. Ela é racional. Então, assim, eu até separei rapidinho, assim, por exemplo, se pegar estudo da revista científica The Lancet, por exemplo, que é uma revista super conceituada, tá? Ela fez um estudo sobre o impacto do desemprego na mortalidade dos países historicamente. A cada 1% que você aumenta de desemprego, você aumenta 1,4% a mortalidade dentro dos países. Então, assim, é óbvio que a gente tem que conseguir soluções sustentáveis.
Exato. E os governos já começaram a ver isso. Isso é o bom. Então, assim, a população tem que cuidar para não cair numa coisa de olhar só um lado. E eu não estou dizendo que algo está errado ou algo está certo. Sim, mas isso vai ter que começar a equalizar. E aos poucos os mercados vão começar a destravar. Então, assim, se você pode organizar a casa agora, saiba que o mercado vai destravar daqui a pouco, porque não pode continuar travado muito tempo. Então é só isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Então, assim, organiza a casa para quando destravar, você conseguir aproveitar isso. Então, eu acho que é muito se qualificar. Quem está aqui assistindo, parabéns, está buscando qualificação. Tentar organizar seus processos, organizar a tua apresentação, pegar os teus conteúdos e ver como é que você pode ser mais efetivo na tua apresentação. Se você é um representante comercial, por exemplo, como é que você pode ser mais impactante. Estudar Cialdini, Daniele, caras de persuasão, Então, assim, estuda esses caras porque eles vão poder te ajudar no teu dia a dia, né? Robert Winston, são caras que valem muito a pena. Então, assim, eu sempre sugiro o Cialdini porque é fácil a leitura. Armas da Persuasão do Cialdini. É o início, depois você pode ir evoluindo, mas é um bom início. Então, assim, eu sempre penso... Início, né? Eu sempre penso que, assim, é um momento que você consegue recuar e se munir, para quando voltar você ter diferencial sobre os outros. Então, assim, é difícil para alguns mercados, eles vão ter que recuar e vão ter que se... Aí que tá. Enquanto, ao invés de você só se lamentar, eu estou sofrendo impacto, você está sofrendo impacto, todo mundo está sofrendo impacto. Isso é inegável. E a questão eu tenho fôlego para olhar para o meu impacto e tentar ajeitar a casa aqui e deixar a máquina rodando. Então, a minha máquina está rodando. Isso é possível em alguns mercados. Outros não. Os que não têm é preparar para quando ela puder rodar, ela volta a rodar a todo vapor. Eu acho que é isso. Theo, você está cobertíssimo de razão, porque é sempre assim, não é nem, você nem vou colocar a opinião. Obrigado ao pessoal que está colocando aqui, né, o nome dos autores, o livro, obrigado, viu? Porque alguns conhecem, outros não, mas o pessoal já está colocando aqui, tá bom? O principal, o mais famoso é o... A gente vai falar vários, tá? Porque eu tenho essa mania. Então, assim, eu depois, quem quiser, eu mando tudo direitinho, tá? E a gente vai fazer, viu? Fica tranquilo. A gente, além de todas as lives, Theo, a gente também vai fazer um resumo de cada live que a gente vai disponibilizar, provavelmente já essa semana, na comunidade que a gente está lançando como comunidade gratuita, tá? Animal. Parabéns pela iniciativa, Conce. Obrigado mesmo. Obrigado pelo apoio de vocês. E eu só vou fazer uma pergunta, gente. Assim... e aí eu não vou colocar minha opinião. Grande parte das empresas, das pessoas, não se prepararam de várias maneiras, né? Seja financeiramente, tecnicamente e tal. A minha pergunta é o seguinte: vai voltar, e em breve vai voltar. Se agora, com o tempo, você não vai investir em treinamento, conhecimento, o processo, estudar carteira de cliente. Se nesse momento você não vai, a minha grande dúvida é que hora que você vai fazer. Perfeito. É só isso. Essa resposta eu não consegui. Porque se agora, com o tempo, que você provavelmente nunca mais vai ter, que horas que você vai fazer isso? Você acha que a hora que voltar o negócio, o pau estiver atorando? Não vai mesmo. Tem um outro ponto, né, Conselho? Eu acho que assim, a gente tem duas coisas que a gente tem que pensar. Que hora que tu vai te preparar se não for agora? E o segundo, que horas que tu vai começar a implementar o que a gente chama de Customer Centric Selling, né? CCS, que é colocar o cliente no centro dos teus processos. Eu gosto muito do livro que chama como é o nome? The Blueprint for SaaS Company, se eu não me engano é isso. Ele é do Jacob, que é o CEO da Winning by Design, que é a maior consultoria de vendas aí do mundo, uma das maiores consultorias de venda do mundo. Ele é um holandês e ele fala muito sobre isso, colocar o cliente no centro. Por exemplo, aqui na Exact, o que a gente fez? A gente começou a entender que o cliente tem que estar no centro já há muito tempo, mas agora a gente conseguiu voltar tudo para o cliente. Então, a Academia Exact era um curso que a gente cobrava dos clientes. Está de graça para os clientes nesse momento. A gente é a maior empresa de Sales Engagement da América Latina. Então, assim, são 10 mil usuários, mais de 10 mil usuários. Hoje, para mim, é muito custoso o que eu fiz. Eu peguei e joguei, eu já estou tendo prejuízo, mas eu peguei e tirei uma fonte de renda que é curso, dei para os clientes. Tirei o e-mails, os meus e-mails eles eram cobrados, tu tinha um limite e depois começava a cobrar. E limitei para os clientes, para que eles pudessem fazer uma coisa que a gente vai falar, que é uma cadência híbrida, né? Você tentar telefone, e-mail, LinkedIn, você fazer essa cadência híbrida. Então a gente tem uma ferramenta de workflow para que você faça isso de uma maneira cadenciada.
Mas você pode fazer, não precisa dar Exact, você pode fazer isso no dia a dia, entende? Nesse momento é o momento de você tentar diferentes canais de comunicação. Isso é fundamental, isso é engagement que a gente está falando, né? Então isso é tentar engajar, isso é tentar chegar. Legal. Então, vamos falar isso desse passo a passo aí, meu Teoroto. Vamos falar que o pessoal tá tudo aqui ansioso, né, pro pessoal. Muita gente falando de educação financeira, com certeza, educação financeira é um problema do brasileiro em geral e do vendedor nem se fala, né? O vendedor ele gasta o que não ganha, né? Gasta mais do que ganha também. Então, assim, tem um desafio muito, muito, muito grande com relação a isso, tá? Aprendi isso na prática, na dura, né? Bom, vamos lá, Teozão. Primeiro, faz o seguinte, cara, 30 segundos, um pitch, né? 30 segundos. O que é Exact? Muita gente não conhece. Beleza. A Exact é minha segunda empresa, tá? Minha primeira empresa foi de desenho industrial. E nessa empresa nós fomos a quinta maior de desenho industrial, eu vendi essa empresa muito cedo, e aí o meu grande problema lá era processo de venda, então eu acabava vendendo para o cara errado. E aí eu fui aprendendo que se a gente conseguir segmentar melhor e entender melhor o cliente antes de fazer a venda, a gente ia ter um resultado melhor. Então eu brinco que é como se tu chegasse, como a gente vende no Brasil, né? Às vezes é como se tu chegasse no médico e não te perguntasse nada e dissesse assim, Dorflex. Toma Dorflex, que é ótimo. E é como a gente vende no Brasil, né? Assim, o cara não te perguntou nada, não fez nenhum exame, não aconteceu nada, e te deu o remédio qualquer para tu tocar ficha. Então, assim, a Exact, ela entende que a gente precisa perguntar mais antes de começar. A gente entende que, às vezes, no primeiro momento, as interrogações são mais importantes que as exclamações. Então, a gente tem um software que ele ajuda a ter a robustez de contato, é o prospectador. Esse prospectador vai usar o software para conseguir estabelecer as rotinas, ligar por dentro do software, mandar e-mail por dentro do no conectar no LinkedIn, ele vai dizer tudo o que tem que fazer por dentro do software. Quando chegar, ele vai estruturar a conversa para que você extraia dados. Então, eu sempre brinco também, eu falo assim, quantos caras você prospectou no mês passado? Aí tu me responde, sei lá, 5.000 caras. Eu falo, então tu sabe quantos % desses 5.000 usam cada concorrente teu. Tu sabe o que eles estão sentindo. Tu sabe, o cara fala, não, tu não sabe porque tu não anotou nada virou dado. Então a Exact, ela acredita na força dos dados. Quando eu estou prospectando, eu tenho que perguntar, gerar dados, interpretar esses dados para tomar decisões. E aí a gente tem robôs de inteligência artificial para, baseado no histórico, interpretar para dizer se é bom ou é ruim para vender, o que é bom ou é ruim vender, e por aí vai. E a gente aumenta muito a taxa de conversão dos vendedores na ponta. Então nossos maiores defensores dentro das empresas são os vendedores. Os vendedores, eles adoram a Exact por isso, porque tu tira uma camada que é super densa, que é a camada de prospecção, que muitas vezes está com o vendedor, para deixar ele naquilo que ele é fenomenal, que é na parte de persuasão, na parte de venda, na parte de apresentação. Então, assim, tu faz dois motores girarem em paralelo. Então, a gente acredita muito nessa divisão de tarefas, onde você consegue ter dois motores. Você consegue ter o meio-campista dando bola para o atacante fazer o gol. Então, a gente veio para o Brasil, a gente foi primeiro a falar de pré-vendas, né? Pré-venda era uma área técnica que ajudava a área de vendas, e a gente falou, cara, eu preciso ter a cabeça desse cara técnico na prospecção. E aí a gente trabalha com replicação de comportamento para que eu consiga fazer a pergunta que esse cara faria e interpretar da forma que esse cara interpretaria o que é bom e o que é ruim. E aí tem lá na plataforma ele vai dando esse fluxo. Isso, ele vai dando fluxo, sim. Ele vai dando fluxo do que tu fazer, tu faz tudo por dentro da plataforma e vai extraindo os dados para que a plataforma tome as decisões. Então, assim, isso é uma configuração, é como se a gente trabalhasse com replicação de comportamento, que a gente chama. Então, a Exact, o grande diferencial dela, ela vai ter tudo que é de produção. O grande diferencial da Exact é que ela trabalha com dados, uma camada de dado muito pesada. E a gente entende que... Desculpa, termina. Bem rapidinho, a gente entende que a prospecção e as vendas deveriam ser mais ouvidas nas estratégias das empresas. A gente acha que é muito distante as estratégias de quem está realmente em contato com o mercado. Então, assim, o que acontece? Quando a gente pega e traz dados e transforma tudo isso em uma pesquisa de mercado, a tua prospecção é uma pesquisa. Porque você está perguntando para o cara, o que você usa hoje? E ele vai te dizer, eu uso tal cliente. E isso tem que virar um dado para depois eu pegar para a diretoria e dizer assim, de acordo com a nossa prospecção, tantos % de São Paulo, no interior de São Paulo, usam isso. Tantos % usam isso. E a prospecção tem que ter essa força, o vendedor tem que ter essa força. Porque isso a gente está em contato com o mercado. Não o cara lá do marketing, do P&D. Esses caras têm muito menos contato que o prospectador e que o vendedor. E a gente tem que saber usar isso. Então, dentro da plataforma, você tem também um Business Analytics, que você cruza qualquer coisa, gera dados, gera relatórios para você mandar para a diretoria e conseguir pleitear as coisas que você precisa. Porque muitas vezes o vendedor está lá gritando, ei, preciso de uma funcionalidade tal. E o cara está dizendo assim, precisa para uma venda.
E aí, se tu trouxer e disser, não, peraí, 30 Dados, e poucos por cento precisa. Não é uma venda. E aí a coisa fica diferente. Ô, Theo, e o que você está vendo aí, obviamente, mais algumas coisas, como é a tua área, e você tem todos esses dados, né, para cruzar, isso que eu acho demais. Eu tive aqui com o Kiso essa semana, né? Sim. Da MLabs, né? Outro cara que eu gosto demais. As dificuldades, obviamente, da prospecção que todo mundo está vendo. O que você está vendo do mercado de dificuldade e como é que vocês estão fazendo nesse sentido? Legal, vou trazer alguns dados, tá? Legal. Nesse momento da crise no Brasil, a gente extraiu os dados da nossa base. O índice de conexão com telefone fixo caiu bastante. Isso tem um motivo lógico, obviamente tem muita gente que foi para home office e nem toda empresa tem estrutura para levar a sua estrutura de telefonia para home office. Ok, caiu muito. E-mails caiu também a taxa de abertura, mas está começando a subir. Então ela teve um primeiro momento de queda e está começando a rampar, tá? Telefone celular cresceu muito, telefone pessoal, tá? A taxa de conectividade no telefone pessoal mais que dobrou. Então, por que acontece isso? Obviamente, você está em casa, você vai ter que atender teu telefone que antes você optaria por não atender em alguns casos. Então, a taxa de conexão está muito forte. O que a gente tem feito de hackzinho para conseguir fazer isso? Primeira coisa, dentro do software Exact, você tem um buscador de contatos. O que a gente faz? A gente transforma o CNPJ no CPF. Ou seja, eu digo lá, eu quero o CEO da empresa tal. Ele vai me dizer quem é esse nome desse cara. O nome dele está aqui, o LinkedIn dele está aqui. Ok, eu posso conectar no LinkedIn e já anotar na timeline. Qual foi o último post que ele curtiu, por exemplo? Ele curtiu um post que diz, cara, temos que sair da crise, vamos fazer lockdown o caralho e blá 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 blá. Então, beleza, entendi isso. Fui lá e anotei. Eu vou lá, linko com ele e isso vai em paralelo. Outra coisa que eu faço, hoje a gente usa, e eu estou divulgando muito, eu aprendi com o Thiago Reis, a gente está usando agora o Lusha, Lusha. É um hackzinho que ele é muito assertivo para a busca de telefones celulares. Tá? Então o que a gente faz? A gente transforma primeiro o CNPJ no CPF, segundo, acha o celular desse CPF. E aí eu vou conectar via celular. Então eu mando e-mail para o e-mail dele, ok, primeiro ponto. A gente tem, se ele aceitar a conexão no LinkedIn, a gente tem um extrator de dados do LinkedIn, que já vem e-mail, vem uma porrada de coisa de lá. Eu faço uma cadência onde eu mando e-mail para ele, a gente tem uma forma de cadenciada. O próprio software a gente diz, agora liga. Eu ligo para ele. O que a gente mudou na abordagem de ligação? A gente tem, inicialmente, o que a gente fazia, o normal da Exact, é dizer para os clientes usarem muito o que a gente chama de, aí usando o Cialdini, né, prova social. Então, por exemplo, quando eu ligo para um RP, o que eu vou falar para esse RP? Oi, tudo bem? Aqui é a Exact, o maior software de Sales Engagement da América Latina. Eu trabalho com caras como SAP, Senior, Sankhya. Os maiores RPs do Brasil são meus clientes. E eu queria conversar contigo para mostrar um pouco do que eu tenho feito lá para eles. Vamos conversar? E sempre funcionou muito bem. A questão é, nesse momento não vai funcionar muito bem isso, porque isso é uma abordagem de, vamos dizer assim, em condições normais de temperatura e pressão, né? A gente não está nesse momento. Então, assim, a pessoa tem... E o que é o momento? É um momento de empatia. A palavra de ordem são duas palavras, adaptação e empatia. Aí, o que é o primeiro momento que eu falo? Oi, tudo bom, cara? Eu vi que você curtiu no LinkedIn um post que eu concordo muito, que é pra gente olhar outras alternativas em detrimento ao lockdown. Como é que estão as coisas aí pra ti, cara? Eu vi que tá destravando, né? Como é que tá a tua perspectiva? E deixa ele chorar. Ele vai chorar, tá uma merda, tá acontecendo isso. Quando ele acabou de fazer isso, o que eu vou falar pra ele? Pô, cara... Massa, eu queria te apresentar, não sei se é o momento, mas eu queria te apresentar uma ferramenta que vai fazer com que o teu time de prospecção ganhe eficiência nesse momento e consiga trabalhar à distância. Você tem o controle, o que ele está ligando, consiga ouvir a ligação, ver os e-mails, ver as atividades, controlar toda a tua equipe de prospecção, ela estando em casa. Então tu consegue fazer isso no Brasil inteiro, às vezes de reduzir teu custo de prospecção, aumentar a eficiência e fazer esse controle à distância. Faz sentido para ti a gente conversar sobre isso? Inclusive eu trabalho com alguns concorrentes teus. Aí tu entra. Eu trabalho, fulano, SAP, Senior, Sankhya são meus clientes. A gente faz isso para eles. Eu acho que pode ser legal a gente bater um papo até para que a gente, se não der em nada, a gente aprendeu junto. Então esse é o momento de estar junto com ele, esse é o momento da empatia e de ter uma camadinha anterior à tua abordagem de prova social, que é uma camadinha de empatia. É um momento de ser empático. Então tu tem que mostrar conhecimento sobre ele. Tu tem que dizer para ele, olha, eu te acompanho nas mídias sociais, eu vi tu curtindo isso e eu concordo contigo. Como é que tá aí? Tá muito foda mesmo? Deixa ele chorar. Todo mundo quer desabafar nesse momento. Então assim, é isso. Eu tenho feito live pra caramba, porque a live tá sendo quase terapêutica pra mim, tá? Eu vou te falar a real. Então, assim, olha, não é só pra você não, viu, Theo? Acho que pra todo mundo, viu?
Eu acho que assim, a gente tem que desabafar, a gente tem que compartilhar, esse é o momento de compartilhar boa prática, de compartilhar o que a gente está pensando, a gente tem que falar, porque senão a gente vai ficar só com o que a mídia fala e ela tende a não ir para o lado de quem precisa, está precisando disso. E assim, a gente tem que mostrar outros lados. Não para ser confrontador necessariamente, mas para mostrar outras opções, outras alternativas de modo de pensar. Isso que eu estou falando aqui nas nossas lives é justamente isso, né? Já pensando no momento, né, do momento da volta, tudo isso, porque a minha grande preocupação foi aquela pergunta que eu fiz para você. Se o cara não fizer isso agora, em que momento que ele vai organizar? Ele não vai. Imagina que, né, na hora da volta, que aí, né, tiver com o cliente rodando, aí que ele não vai fazer aí que tá mesmo. Errado. E aí qualquer outra crise de novo, a pessoa vai entrar no mesmo processo, enfim, naturalmente é disso. Inclusive... E eu digo, né, Conce, que quem fez isso bem feito, não é que não teve impacto, mas teve menos. Por exemplo, a Exact continua vendendo. Então, assim, o que aconteceu? Antes a gente vendia 6, 7 vendas por dia, hoje a gente faz 4, 5, vamos dizer. Mas a gente continua vendendo. Exato. A máquina continua rodando. Óbvio que você tem uma variação negativa nesse sentido, até porque tem toda uma adaptação. A gente trabalhava fisicamente, a gente foi pro... a gente tinha muito processo e ferramenta, então a transição para o home office foi simples. A questão foi tecnológica muitas vezes. No home office, queira ou não queira, vai ter um dia que um computador não está abrindo, e por mais que a gente tenha instalado o programinha que o nosso cara de TI consegue mexer no computador do cara, nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo tem um cara de TI responsável. Então, assim, é uma estrutura que não é tão simples. Não é trivial. Agora, se você tem processo, se você desenhou bem o processo, tem boas ferramentas, é mais fácil. É menos impactante. É isso que eu acho. Então, se você não tem, é hora de você ter para não passar por isso de novo. Então, assim, esse é... Pode falar, desculpa, Conselho. Não, por favor, continua. Minha cabeça às vezes fica girando, você vai falando, isso, você vai fritando a cabeça, vai fritando. Eu também falo pra caramba, eu sou super empolgado. Não, assim, mas eu torci pra isso mesmo, senão eu ficava falando aqui, sozinho. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que olhar muito, assim, o processo. Eu gosto de dizer que o melhor vendedor em terra infértil, ele não faz nada. Eu já vi vendedor muito bom chegar em algumas empresas e não acontecer nada. Assim como eu já vi vendedor mediano chegar numa empresa super estruturada, com processo, com ferramentas, com boas práticas e voar. Então, assim, eu realmente acho que se você é gestor, você tem a obrigação de dar as melhores práticas para o teu time para que ele performe. Você não tem que entender que um vendedor vai salvar a lavoura. E o vendedor não tem que se posicionar assim. O vendedor tem que se valorizar. Ele não tem que chegar e dizer assim, me contrata que eu salvo a lavoura, me dá 10 que eu jogo. Não, amigo, não é assim, dá 10 e bota tu no Bangu para ver se tu é campeão brasileiro, tu não é. Então, assim, essa é a questão. Tu pode ser o fenômeno, tu não é campeão com o Bangu. Então, assim, muito vendedor se frustra por isso, inclusive. Eu já presenciei, eu estou nessa parte de vendas, desde que eu vendi a minha primeira empresa, eu entrei pesado em vendas. E eu já vi vendedor, por exemplo, que era o cara numa empresa, sair achando por um salário 3 vezes maior, achando que ia ser o cara da outra empresa, chegar na outra empresa e a coisa simplesmente não andar. Não acontecer nada. Isso acontece muito. É isso que eu falo. O cara mesmo o que brilha numa outra empresa, mesmo seja o mesmo segmento, são culturas diferentes, você tem um líder diferente, né? Lá ele já tinha uma liberdade diferente, às vezes os indicadores, como ele é avaliado, enfim. Tem um número, e muita gente ainda, né? Contrata um outro achando que é só trazer para cá que vai fazer, isso acontece bastante. Mas, Theo, muita gente está falando nesse momento de prospecção. Bem rapidinho, desculpa só a brincadeira, mas eu estou chamando agora de síndrome do Botafogo, né? Já viu? O Botafogo traz o Seedorf e acha que vai resolver, agora trouxe o Honda, que acha que traz um cara genial, assim, o resto do time é uma porcaria. Aí acha que o cara vai resolver, né? Síndrome do Botafogo. Né? E o Botafogo está sofrendo. Uma coisa que muita gente tá com medo de prospectar, cara, de ligar, de fazer isso. A Exact, o foco dela é B2B. Sim, B2B, e 70% das vendas da Exact são ativas, né? Então, assim, hoje a Exact faz algo como 150 vendas mês. Um ticket são R$199 por usuário, então o ticket da Exact, então é um ticket não é altíssimo, mas também não está lá embaixo, então assim, ele é um ticket razoável, e a gente continua fazendo venda ativa, aí tem gente que me fala assim, Conselho, eu vi uma entrevista de um cara que chama Steph L, você conhece ele? Sim, Steph L do Close.
Do Close.io. Cara, eu gosto muito dele, ele é um cara que fala muito sobre cadência de follow-up, coisas assim. E eu vi uma entrevista que perguntaram para ele assim, qual é a diferença do vendedor insistente e persistente? E ele falou que ele só precisa responder isso no Brasil, porque isso não existe. Ele falou assim, a partir do momento que tu entendeu que tu tem algo que pode ajudar o outro cara, é tua obrigação ser persistente, insistente, mas qualquer ente que tiver que ser. Esse é o ponto. Eu vejo da mesma maneira. Então, assim, se eu tenho uma ferramenta que é de prospecção, que eu sei que está ajudando meus clientes nessa hora, e está ajudando, eu tenho depoimentos de clientes me dizendo, e que estão conseguindo se manter vendendo e etc. Eu sei que ajuda no home office, que é uma coisa que as pessoas estão tendo que olhar agora. Por que diabos eu não vou tentar vender isso aqui? Eu vou tentar. Vai ter um cara que vai chegar e vai me barrar, que vai dizer assim, isso não é hora para estar fazendo venda, falta coração. E eu falo, cara, assim, cada um tem sua interpretação. Cada um, e a gente tem que respeitar a interpretação dos outros. O que eu vou fazer é pedir desculpa. Cara, desculpa, tem gente que está precisando do que eu estou oferecendo e está se dando bem com o que eu estou oferecendo. Então, assim, se não é um momento para ti, eu só te peço desculpa e quem sabe em um outro momento a gente possa conversar. Espero que seja melhor possível esse momento para ti de enfrentamento, na medida do possível você consiga enfrentar bem. E se eu puder te apoiar, fica à disposição. Desliga e vai pro próximo. Então, assim, isso. E tem gente falando como se ela nunca tivesse tomado não. Sabe, como se, agora, o problema é que tem muita gente meio com cagaço aí, Otel, porque realmente o cara não prospectava. Exato, então, exato. Ele estava vivendo do que é exatamente isso. E agora ele tem que sair do normalzinho. Desculpa o termo, mas agora está trancado. Por quê? Porque ele precisava já ter prospectado no momento. Se ele não prospectava no momento em que naturalmente as coisas estavam acontecendo, você imagina agora. Aí eu entendo quem está com medo de prospectar. Eu entendo quem está com medo. A gente não para de fazer aqui o nosso marketing de conteúdo, que é o nosso, aliás, nós criamos uma campanha aqui que é o dobro de trabalho, o dobro de conteúdo, o dobro de vídeo, porque não dá para você ter resultado melhor fazendo a mesma coisa na crise, então a gente tem que trabalhar o dobro, e a gente oferece os cursos, a gente está dando algumas coisas gratuitas. Agora, eu fiz uma live, eu não vou lembrar, agora a gente está fazendo já 12 dias quase, e aí alguém falando para mim, você fica pensando em dinheiro, e gente morrendo e você pensando em dinheiro. Eu falei, meu amigo, eu estou sustentando toda aqui, a minha empresa não teve nada, eu não tirei um benefício, um centavo, as campanhas eu dobrei, porque dobro, então estamos dobrando dinheiro em campanha, eu tenho que sustentar as pessoas, e meu amigo, e de novo, esse pensamento de quem está, primeiro, né, depois eu marquei e fui clicar, ninguém é empresário. Primeira coisa, cara, é muito fácil falar isso, quando você está na outra situação. E eu não estou empurrando, venda não é empurrar, não é enganar, exato. Eu estou oferecendo um negócio. Você está oferecendo algo que vai ajudar o cara. Esse que é a diferença. E se ele não fizer agora, a minha pergunta vai fazer quando? Se ele não está com tempo agora de fazer o curso, a gente nunca vendeu tanto curso online que ele está vendendo agora. E você tem uma outra coisa que é simples. Você não quer, não compra. Isso que é simples. Pronto, acabou, eu sempre falo, cara, você não quer, não compra. Eu estou aqui te oferecendo. Você me diz não, eu não vou continuar. Então, esse é o ponto, assim. As pessoas têm que continuar fazendo. Cara, tem um dado que eu acho super alarmante, tá? Só 11% das empresas, da Datafolha, tá? Anotei aqui. Só 11% das micro pequenas empresas no Brasil tem pelo menos um mês de cash buffer. O que é cash buffer? Tem um mês que ele consegue ficar sem receber dos seus clientes e ficar vivo. Como é que o cara não vai vender? Ele não tem mais de um mês para sustentar. É isso que as pessoas não param para entender que ele tem folha salarial, que ele tem uma porrada de coisa. Ele tem que vender. Então, o mercado não pode parar. O mercado não pode parar. Morre muito mais gente se o mercado parar. Tudo é muito pior se o mercado parar. Então, a gente tem a obrigação de continuar. E a gente está continuando e achando as melhores práticas para isso. Então, assim, é nossa função, enquanto estudiosos de venda, achar as melhores práticas para isso. Eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante. Tem uma... Você deve conhecer também a Mary Lou Tyler, que escreveu Receita Previsível junto com Aaron Ross. É um livro que eu super recomendo também. Ele é mais antigo, mas é legal. Ele fala dessa divisão de tarefas. Mas é muito atual ainda, quase ninguém faz, cara. É verdade. A gente vem muito com essa filosofia também, né? E lá a Mary Lou, ela fala, tem uma outra que é prospecção previsível, que ela escreveu também. Depois o Aaron escreveu hipercrescimento, desculpa. Mas ela fala muito assim, cara, prospectar é que nem escovar os dentes. Se tu não escovar os dentes todo dia, teu dente cai. Se tu não tiver
cuidado, escovar, tu nunca vai achar o jeito certo de escovar, vai se machucar, vai jogar pra lá. Então, assim, quanto mais tu escova os dentes, mais tu pega a prática, mais tu entende como é que tu escova, qual é a frequência que tu tem que escovar. É como o cara que é o piloto de avião. Ele vai melhorando com as horas de voo, né? Então, o bom piloto é aquele cara que tem X horas de voo, Y horas de voo. E o prospectador é a mesma coisa. Se você não ligar, se você não tentar, você nunca vai ser bom. Então, você vai, o início vai estar travado, você vai estar, parece um robô, você não vai conseguir fazer aquilo acontecer. E isso é o dia a dia de quem está prospectando, cara. Você vai ter dia que você vai tomar uma sequência de não, né? Porra, só não. Vai ter dia que vai ser só não. Não, 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 não. Só que depois, no outro dia, a coisa desanda. Pluf. E outra, as pessoas hoje, nesse momento de crise, é uma outra coisa que a gente tem que entender. As pessoas, elas variam muito a atenção delas ao longo do próprio dia. Então, assim, no início do dia eu não quero nem ouvir falar de alguém me prospectar alguma coisa. Mas, às vezes, aconteceu, o Mandetta falou um negócio lá que, o Mandetta falou que os governos foram muito radicais, que ele acha que já tem governo procurando ele para ser menos radical. Puta, aquilo me deu um alívio, porra, acho que vai retomar a economia. Alguém me liga bem naquela hora, eu atendo com o maior prazer e vou conversar e pode ser que eu já queira engatar. As emoções nesse momento, e a gente lida com emoção, quando a gente vende, não é uma ferramenta vendendo para outra ferramenta, isso não existe. É pessoa vendendo para pessoa, é human to human. Então assim, quando a gente lida com emoção, e nesse momento de crise, a emoção das pessoas faz assim, ó, durante o dia. Ela varia Theo, absurdamente. Pode falar, Constância. Por isso que a constância, eu uso o termo que prospecção é o oxigênio das vendas, né? Tem que ser diariamente, você não escolhe o dia que você quer respirar ou não. Por isso que a gente usa vários canais para prospectar, por isso que não é só a prospecção ativa. Mesmo em mercados que são tradicionais, eu vou dar um exemplo, acho que semana que vem a gente solta, não vai ser uma live, mas eu vou soltar no Instagram, os mercados que mantêm o Brasil há quantos anos e é o que vai não deixar o Brasil quebrar de vez, que é o agro, certo? Sim, o agro é a área que a gente mais atua, e eu vou trazer o pessoal da DSM, que é o pessoal da Tortuga de Mineral, que é provavelmente uma das maiores empresas do mundo nesse segmento. Animal. E eu vou trazer os 3 diretores para uma aula de 50 minutos sobre as perspectivas, os números que eles já estão fazendo e as experiências que eles tiveram na semana do Covid de um lançamento de produto que sempre foi 100% presencial, eles tiveram que adaptar para o online. E eu vou trazer os dados, as informações, os resultados do que foi online. Agro, gente do campo, o cara que só fica na fazenda, que não recebe nem boleto direito. Que sensacional e como está mudando isso e que boas notícias, né? Nós estamos falando do mercado que vai manter e que vai arrancar o Brasil mais facilmente disso, que é a parte de agronegócio. Então nós vamos trazer essa entrevista também com 3 diretores de lá. Né? Animal, com você. Então assim, a gente está tentando pegar áreas específicas, né, para mostrar aí que o Brasil vai. Pegando um pouco desse gancho, eu acho que outro hackzinho que a gente tem que cuidar na prospecção nesse momento é ser muito estratégico no pivotamento. Quem que a gente vai procurar? Lembra que eu falei da areia movediça? Você berra para onde você escuta barulho. Você não berra para qualquer lugar. Você vai ter que entender onde é que tá vindo barulho. Tá vindo de lá, deve ter gente lá, então eu vou berrar para lá. E aí, nesse momento, a gente tem que olhar muito para isso. Então, assim, quais mercados ainda estão em alta? Agro está em alta. Crédito consignado está em alta. Mercado de apoio de redução de custo tributário, está em alta. Mercado de estrutura para venda online está em alta. Então, tudo assim, que for fazer coisa remota, né? Também tá tudo. Está em alta. Então, assim, esses mercados, se eu tiver a possibilidade de oferecer para eles, seja de mirar minha prospecção para eles, ou seja de adaptar muitas vezes o meu produto, não é mudar meu core, tá? Não é mudar o que eu vendo, é adaptar o que eu vendo para aquele mercado, é uma boa opção. Uma outra boa opção é a gente olhar os estados e olhar as restrições de cada estado, que estão totalmente diferentes. Hoje no Brasil existem estados que têm uma restrição X e outros que têm Y. Por exemplo, Santa Catarina, a partir de quarta-feira volta. Né? A partir de quarta-feira inicia o retorno com vários setores. Academia, shopping, volta tudo na quarta-feira. Isso então, vai ser uma tendência, né, Theo, para o Brasil. Com já, certeza. Né? E quem está prospectando tem que estar atento a isso, porque assim, ou seja, a partir de quarta-feira, se eu vendo para shopping, a partir de quarta-feira,
Santa Catarina é um bom lugar para eu estar ligando ali, quem sabe na quinta, deixar o cara voltar na quarta, na quinta-feira. Claro que o cara ainda tá atordoado com um monte de coisa, mas o cara tá numa notícia boa, ele tá numa vibe boa, tá voltando, a coisa tá começando a acontecer de novo. Então, assim, eu tenho que ser estratégico e entender para onde eu vou direcionar o meu canhão de prospecção. Eu tenho que ter um canhão, não posso deixar ele morrer, ele tem que ser organizado, e eu tenho que direcionar ele para o local correto. Então, eu acho que assim, isso é um hackzinho que tem que estar muito atento. Então, como você falou de mercado, eu acho que, por exemplo, quem pode vender para o agro, venda para o agro. Esse é o ponto. O pessoal teve um primeiro trimestre, arrebentou. A gente tem tanto de folhas e grãos, quanto também da parte de pecuária. Então, né, seja de confinamento, seja leite. Então a gente tem esse acesso a esse pessoal e os números arrebentando, o pessoal trabalhando, obviamente dentro de toda a legalidade, os números, né? Mas você vê, o Nardon fez um post bacana sobre serviços que estão crescendo na época do Covid, né? Audioconferência, por exemplo, cresceu 565%. O Zoom disparou, né, as ações. Curso online de idiomas, por exemplo, 53%. Suporte remoto, 136%, né? Sala de aula virtual, 200%, webinar 210%, telemedicina 350%. Então, assim. Puta, animal. E, de novo, gente, mais 15, 20 o negócio. E, de novo, a prospecção, guarda bem isso. Prospecção não serve só para vender. Prospecção serve para deixar você, sua empresa e o produto e serviço famoso. E todo mundo prefere fazer negócio com gente, com empresa e com produto conhecido. Então, a prospecção contínua e por vários canais, né, Theo, também deixar isso, né, um dos grandes erros é basear não só a venda, mas a prospecção só num canal, né? Sim, eu acho que tem que ter foco em canais principais, em tipos de prospecção principal, não é nem canal. É assim, ativo e passivo, eu posso ter os dois, mas eu tenho que ter um foco definido, para que eu imprima, depois que eu virar o giraia de um, aí eu vou pro outro, vamos dizer assim. Eu acho que isso às vezes as pessoas pecam, querem fazer ao mesmo tempo os dois, não são bons em nenhum ainda. Theo, desculpa, mas eu acho que mais do que o erro em fazer vários canais, eu acho que para mim, o que eu vejo no principal erro, é porque eles não medem os canais. Sim. Porque eu acho que não tem nenhum problema você ter óbvio, você ter vários canais é como ter um monte de indicador, é uma bosta. Sim. Mas o problema de você, mesmo ter só um, né, focar muito num, o problema é a falta dos indicadores, porque senão aí você nunca sabe de onde que vem, qual é o custo que está tendo cada um, né? Tem um segundo conceito que eu acho que é um grande problema que eu vejo, assim, você está me ouvindo? Travou agora? Boa. Tá me ouvindo bem? Eu acho que o segundo que eu vejo que é muito perigoso é você querer mudar tudo do dia para a noite. Ou seja, você está fazendo alguma coisa, aí você está metrificando, aí não está dando certo. Ao invés de você mexer num parafuso, você quer trocar a máquina. Então você troca, e aí você está sempre correndo atrás do próprio rabo. Ele vê um artigo, vê um guru, né? Não, agora é inbound, não tem mais alto e baixo, você larga tudo e vai para isso aí, meu irmão. Fora o impacto emocional, porque você se sente perdido, né? Porra, não, mas agora eu não estou mais ligando, agora Claro que todo mundo, o sonho era que a gente ficasse sentado, fizesse campanha, as pessoas entrassem num site e comprassem self-service, né? Esse é o sonho de todo mundo. Mas isso não acontece nem com produto e serviço self-service. E tem uma outra coisa, cara, que é assim, se você é vendedor, muita gente que eu lido muito com vendedores, você também, mais do que eu até, que eu acabo indo muito com gerente e tenho uma interface menor com vendedores e bastante com prospectadores, né, que a gente divide esses papéis. Tem muitas vezes que o vendedor fala assim, putz, mas eu estou dentro da empresa e a empresa não investe em estrutura, não investe... Eu falo para ele, cara, você já tentou montar um projeto, mostrar para ela, pegar artigos? Então, assim, a gente tem que ser propositivo. Se a gente está num lugar que o lugar não está nos proporcionando aquilo que a gente quer, a gente tem que ser propositivo de mostrar o que pode acontecer. Eu gosto muito do exemplo do basquete. Você já viu que para onde o LeBron James vai, ele vai lá e ele pega e começa a conversar com os amigos dele para trazer, para convencer o cara, abre mão às vezes de um salário dele para fazer alguma... Cara, ele faz o diabo pro negócio acontecer. Então, assim, eu sempre me vi assim e eu acho que os bons caras sempre tem que ser assim. Se o gerente, né, Theo, não fizer alguma coisa, você tem um ótimo você já fez de tudo e você tem uma tranquilidade para definir. Fala, cara, aqui eu não quero ficar.
Exatamente isso. Porque tu vai estar tão foda, porque tu teve que pesquisar tudo, que tu vai ter porta aberta em outros lugares. Então, assim, eu acho que como vendedor, também você tem que estar estudando, você tem que estar se capacitando, você tem que estar entendendo e propondo para o teu gerente, propondo para o teu CEO. Assim, e esse é o sonho de qualquer gerente, viu? Esse é o sonho de qualquer gerente. Exato, com certeza. E sempre assim, ó, se colocando numa posição de não conflito com ele. Não é que você não fez, eu fiz. Mas olha só o que eu vi aqui. Eu estou estudando muito para melhorar o meu desempenho dentro da nossa equipe. E olha só o que eu vi aqui. Dá uma olhada, ver se faz sentido. Sem dúvida. E aí você vai virar braço direito aos poucos, então essa coisa vai começar a acontecer. Ô, Theo, e o que você faria assim, um passo a passo para a gente, para o pessoal que quer começar aí a se estruturar um pouco de prospecção? O cara quer fazer lá, vendedor autônomo, enfim, como você acredita que ele poderia fazer? Que poderia ser um pouco mais amplo, tanto para B2C ou B2B, enfim, uma sequência. Pode ser? Claro, tem um passo importante que é comprar Exact, tô brincando, mas é verdade. Deus me livre, mas quem me dera. Comprou Exact, ok. Mas não, tô brincando. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer, eu gosto muito do que eu chamo de lookalike. Então, assim, olhar para quem que tá comprando nesse momento, de mim, quem que eu já tive sucesso com o meu produto, e mirar naqueles caras. Esse momento não é um momento de tu mirar em caras que nunca deram certo, o cara que é mais difícil, que tem tempo de negociação mais demorado, olha muito para tempo de negociação. Qual é o cara que negociava mais curto e o tipo de mercado onde eu vendia melhor? Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar que mercado que está mais aquecido. A gente faz isso dentro de uma ferramenta que chama matriz de pivotamento. O que é matriz de pivotamento? Eu boto tudo que eu quero. Mercado está aquecido ou não? Já vendi para esse cara ou não? Tempo de negociação dele é bom ou não? Boto todas as variáveis e boto os mercados as variáveis na coluna e os mercados na linha. E eu dou peso para cada uma dessas coisas que estão em coluna. Eu vou lá e boto nota de 0 a 3 para cada mercado. Então, por exemplo, o mercado de, agronegócio, está aquecido ou não? 3, está super aquecido. Eu já vendi para ele? Não, nunca vendi. 1. Meu produto é adequado para ele ou não? 2, mais ou menos. E eu vou começar a cruzar tudo isso, ele vai me dar um ranking de mercados. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para onde eu vou direcionar minha força? Beleza. Segundo ponto, eu acho que você tem que ter cadência bem definida e com multicanais. Ou seja, eu vou ter uma cadência que eu vou começar mandando um e-mail, depois desse e-mail eu vou adicionar no LinkedIn, vou curtir a postagem dele, vou ligar para o telefone fixo, mas já vou pegar o celular dele no Lucha, depois eu vou pegar e vou ligar para o celular dele. Ele não atendeu, eu vou amanhã fazer tudo de novo. Então, assim, isso tem que estar muito bem definido. Terceiro passo, botar em prática incessantemente. Então, assim, você tem que... volume é fundamental. Esse é o momento, como você falou, adorei a tua campanha, assim, trabalha o dobro, faz o dobro. Esse é o momento de fazer o dobro. Eu concordo plenamente, faz o dobro. E cuida só para que fazer o dobro não é ter o dobro de pessoas para prospectar. Exatamente. Então, assim, você não tem que inflar teu pipeline com mil pessoas lá dentro. Não é essa a ideia. É você ter as pessoas corretas, ou as empresas corretas, e em cima dessa base fazer o dobro. Então, assim, isso é um hackzinho de prospecção que tem que cuidar muito. Assim, não é fazer o dobro, não é inflar. Não é não saber nem para quem ligar. Não, isso é burrice. Então, assim, você tem que ter, por isso que eu falei que o primeiro passo é segmentar para quem. Depois você vai fazer o segundo passo. E aí, quando você começar a fazer isso, é estruturar. O que eu vou falar, como é que vai ser a ordem e coletar esses dados. Então, assim, quando eu faço isso, eu vou começar a entender onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando. Porque eu vou começar a entender, olha, sempre que eu chego na pergunta 3, eu estou parando. Então, quem sabe aqui na 3 eu tenho que botar um gatilho mental. Aí lembra, você leu o Cialdini, você vai ver lá, então na 3 eu vou botar um gatilho de reciprocidade, eu vou dizer para ele, muito legal, cara, vi isso que tu tá me dizendo, eu tenho uma planilha que pode até te ajudar, normalmente eu cobro, mas eu vou te mandar ela de graça no fim da nossa ligação. Vamos ver se tem mais algumas outras coisas aqui que pode ser legal que eu posso te dar nesse momento. E continua. O que aconteceu agora? Eu te dei alguma coisa. Agora tu tá me devendo, vamos dizer assim. Tu vai me dar de novo as respostas. Tu vai continuar a ligação. Então, posicionar esses gatilhos é muito interessante no meio da ligação. Entender como é que eu vou fazer. Só que você só sabe fazer isso se você tiver estrutura. Se cada ligação você fizer de um jeito, você nunca vai saber o que está dando certo e o que está dando errado. Você tem que ter padrão. Quando a gente fala de prospecção, é padrão. Então, assim, isso é muito importante. Eu vejo que nesse momento é segmentar muito bem. Não adianta você botar o vendedor para visitar, nesse momento e sempre. Visitar quem não tem chance de comprar. Eu gosto de falar de 3 olhares, tá?
Assim, olhar técnico. Tecnicamente eu atendo ele ou não. Por exemplo, eu tinha uma empresa que ela vendia máquinas e quando a esteira de produção do cara era de uma velocidade X ou mais, não tinha como sair vendas. 18% das vezes ela ia lá visitar e descobrir isso lá na hora. Então ela gastou com tudo, tempo do vendedor, gastou insumo, né, carro, gasolina, hotel, muitas vezes, para descobrir que não tinha como sair venda tecnicamente. Segunda coisa que você tem que estar olhando, situacionalmente. Cara, esse cara tem como comprar de ti? Esse cara tá no momento de comprar de ti? Se não tiver, amigo, não adianta, você não tem que vender areia no deserto, você tem que vender água no deserto. Então, assim, acabou essa palhaçada de vender areia no deserto. E o terceiro olhar que eu digo é de dores, né? Ele sente a dor que eu tenho que atender. Não adianta você querer vender nesse momento por amor. Eu acho que as pessoas compram por dois fatores, amor ou dor. Amor em crise, muito difícil. Dor em crise, você vende. Porque a dor, ela fica mais forte. Então, assim, você tem que mirar na dor. E vai ter, então, primeiro, sensacional. Puta que pariu. É um mini doutorado do negócio, cara. Por isso que eu te chamei mesmo. E assim, bom, tem muita. E eu não tenho dúvidas, né, que a gente vai ter bastante coisa que a gente vai fazer junto, né, Theo? A gente já vinha conversando. Porra, vamos aproximar. Quem quiser me acompanhar, eu posto bastante coisa no LinkedIn. Agora eu tô postando muito aqui no Instagram, que eu não usava muito para isso, mas estou postando que é mais rápido, né? Mas no LinkedIn eu boto conteúdo bem denso. E aí, quem quiser conhecer Exact, www.exactsales.com.br, pede lá. A gente vai ligar e entender. A gente é uma empresa que tenta entender se faz sentido ter uma conversa mais forte ou não e entender o que faz sentido para ti. Então, muitas vezes a nossa prospecção a gente fala, olha, cara, para ti não faz sentido uma prospecção ativa, faz uma passiva, dá uma olhada nisso. Ou tu é uma agência, por exemplo, e aí, pô, tu não tá no momento legal, então vou te falar, dá uma olhada nesse hack aqui, o Lucha, que pode, ou, por exemplo, vou te passar hacks que podem te ajudar na prospecção, tudo isso durante a ligação. Então pode ser muito legal. Quem quiser... E ó, uma dica aqui também, outra para complementar, você que às vezes está com medo de ligar, de prospectar, de mandar o WhatsApp, de fazer de entrar em contato, tem muita gente fazendo, faz o seguinte, por isso que quando você, né, vai estudar, vai ver o Robert Cialdini, te ajuda demais nisso. Usa a lei da reciprocidade. Sim. Então, em vez de prospectar ou mandar um e-mail ou WhatsApp agora direto, entre em contato, pode ser, de novo, ligação, e-mail, WhatsApp, dando uma coisa primeiro. Perfeito. Então, assim, seleciona, faz como a gente, pega um conteúdo, não precisa nem fazer seu, pega um conteúdo, alguma coisa que faz sentido, sei lá, academia, que nem tem muita gente. Amanhã é sábado, né? Amanhã, 11h30 da manhã, eu vou estar com o Rogério Minotouro, irmão do Rodrigo Minotauro. A gente vai estar falando aí sobre os desafios das academias, né? Porque eles têm a rede toda de academia dele. Então, amanhã às 11h30, eu vou estar com o Minotouro também, lutador do UFC, um grande lutador, né? E também um cara com a visão empresarial bem legal também. Ele que toca aí a rede de academias dos irmãos, né? Minotauro. Então vai ser bem legal amanhã. Então, o que a gente está fazendo? Por exemplo, na academia, alguma coisa, seleciona um conteúdo que possa ser interessante para o teu cliente. Perfeito. Dá isso para ele. Então manda faz tipo uma cadenciazinha, né? Manda duas. Aí na terceira você fala, ei, tá curtindo, tal. Aliás, quem foi o Fábio, só para lembrar, foi o Fábio Marmontel que fez a ponte aqui com a gente, entre eu e o Minotouro. Obrigado, Fabião. Então, assim, dá um negócio para ele, manda dois, e depois você manda um terceiro, né? Justamente nessa abordagem que o Theo falou. Não é fazendo oferta. Vamos ver se faz sentido. Quem acompanha o nosso canal, lá tem vários vídeos justamente isso. Como prospectar, como conseguir contato, como ser persistente sem ser chato. Lá tem um roteiro, Theo, tem uns 5 vídeos no meu canal no YouTube, justamente mostrando exatamente como fazer isso. Animal. Passo a passo, é só fazer. Aproveitando bem, assim, agora eu estava finalizando um dos capítulos do livro, o livro sai em agosto, né, que ele conta essa história até os 50 milhões, foi os 4 primeiros anos. Como vai chamar o nome do livro aí? De 0 a 50 milhões, uma trajetória de empreendedorismo real, né, que foi os primeiros 4 anos da Exact, né, na verdade desde que eu comecei entregando panfleto até o Exact ser avaliado em 50 milhões, hoje a Exact vale quase 100, com 5 anos, né. E eu conto um pouquinho, mas eu conto os desafios, e dentro desses desafios é justamente isso. Por exemplo, assim, eu conto como é que a gente faz na prática algumas coisas. Então, como é que a gente pega esses gatilhos mentais e na prática usa, no dia a dia. E é isso que eu acho legal. Então, vai estar no livro lá. Vai estar no livro lá, quem quiser. E tem bastante conteúdo também, tem palestra minha na internet. Aí, ó, tá aí já. Pode mostrar aí? Pode mostrar. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ao contrário só, né? Porque deixa eu mostrar aqui, peraí. Que massa. Esse aqui, ó.
Peraí, aí aqui, ó. Coisa linda, hein? Puta, que dava orgulho imenso, né? Até olhar pra isso aqui, né, bicho? Cara, Parabéns, viu? Não de ego, orgulho de olhar pra trás a história, é muito legal, cara. Eu acho Parabéns. que o legal é a gente compartilhar. Eu acho que muita gente compartilhou comigo, eu tenho a sorte de ter tido muito mentor legal. Eu acho que eu sempre me questionei se eu tinha conteúdo para fazer isso. Mas eu acho que tem histórias boas, tem bons hacks, tem muito conteúdo técnico dentro do livro, contado de uma maneira leve, eu acho que vai ser bem legal. Estou escrevendo agora o capítulo sobre resiliência, antes de falar contigo, tá escrevendo ele, inclusive. Eu acho que está sendo quase um diário de bordo, porque eu estou falando exatamente tudo como é que a gente está enfrentando o corona, por exemplo, nos detalhes. O que eu vivi em cada detalhe, como é que eu senti em cada detalhe. E que não ia estar, né, esse capítulo lá, né, assim... Não ia estar. Tinha esse capítulo, mas ele não era. Eu tive que apagar metade dele e reescrever com diário de bordo para não ficar gigantesco, né? Uhum. E eu acho que é legal assim, porque às vezes a gente acha que a gente tá sozinho vivendo isso, né? Mas todo mundo tá. Então, assim, esse que é o legal. E cara, vamos lançar pela mesma editora, né? Vamos estar pela Alta Books também. Tô felizaço. Gork, um fenômeno. Animal, né, cara? Ele é um cara muito bacana. É o mesmo que a mesma editora Alta Books gigantesca do Jim Collins, do Gary Vee, do Robert Kiyosaki, Pai Pobre, do Philip Kotler, do Thiago Reis, da Growth, do Peter Drucker, do Theo Orozco e do Thiago Concer também, né? Coisa boa. Lançar. Vai ser bem legal também, o nosso lançamento aí tem que estar até para junho, julho, hoje tem reunião para passar isso aqui, tá bom? Gente, de novo, hein, lançamos nessa semana, ou no máximo aí, provavelmente quarta-feira, vai colocar com uma margem boa, mas fiquem tranquilos, todos vocês que me acompanham já vão estar sabendo do lançamento da nossa comunidade, a Orgulho de Ser Vendedor, a OSV, lá vão ter todos os dias conteúdos exclusivos e gratuitos de vários parceiros, vai ser uma central de conteúdo assim, sensacional, curadoria nossa de praticidade, coisa igual de hoje, passo a passo das coisas, vamos tirar dúvida, fazer pesquisa, a gente vai criar essa maior comunidade do Brasil, com um apoio muito, como já conversamos, do Theo também, né, que o Theo tem outras frentes que podem somar, e nós vamos fazer isso junto, já conversamos, né, Theo, algumas semanas atrás. Com certeza, a gente vai envolver a DVB aí, já vamos ter esse, hoje eu tenho a felicidade de ser o vice-presidente da DVB, vamos junto. Obrigado, cara, e obrigado mesmo, e eu vou me juntar contigo, vamos juntar um com o outro, vamos fazer isso, vamos fortalecer essa comunidade é nossa, falei para vocês, a comunidade é nossa, vamos ajudar esse pessoal que precisa aí, que quer se empenhar e que está disposto a fazer a parada acontecer. Gente, espero que tenham gostado, viu? Que fiquem à vontade para me contactar aí. De noite tem outra lá live o Instagram? da DVB, o Instagram é Theo Orozco. Beleza. De noite tem outra live às 6 da DVB, 6h30, com um grande empresário aqui de Santa Catarina também, que me convidou e acho que vai ser bem legal. A DVB, primeira live da DVB, que vai ter uma série de lives legais aí. Que legal, acompanha o Theo lá então. E lembrando, gente, amanhã, 11h30 da manhã, nós temos ali o Rogério Minotouro falando sobre os desafios aí do mercado em geral e também de rede de academia. Theo, abraço, meu irmão, tamo junto. Que massa, vamos passar por isso junto e vamos transformar o Brasil com essa nossa comunidade. Vamos sim. Tá Valeu, bom? pessoal. Obrigadão. Obrigado, Conce. Prazerzaço, velho. Obrigado a todos. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.